Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às sextas, vamos falar das barganhas da Bolsa. Hoje eu quero trazer para vocês aqui diretamente do nosso setor de análise uma small cap, uma ação bem descontada em termos de múltiplos, só em termos de cotação, caiu mais de 50% esse ano, tá? E é um ativo bem interessante que tem nos chamado a atenção, principalmente nesses níveis de preços atuais, tá? Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e, claro, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o nosso cupom Boas Festas, que dá até 30% de desconto nas nossas assinaturas Carteiras Capitalismo e Full Trader. Depois, né, pessoal, eu volto para falar aqui mais a respeito da Capitalismo, mas lembro que nós temos os mais diversos tipos de estratégias e, em termos de resultados, as melhores estratégias do mercado, seja de longo prazo, curto prazo, renda fixa, fundos carteiras diversificadas, de ações, swing, trade e assim por diante, tá? Depois eu mostro para vocês. A empresa que a gente vai falar hoje, tá, pessoal, é essa aqui de baixo, tá? É a Pague Menos, tá? Que é uma empresa do setor farmacêutico. Aqui nós temos outras empresas, né, outras ações do setor farmacêutico e temos mais de varejo de farmácia, né? E temos mais a Raia, tá? A Raia é uma empresa diferenciada, ela tem múltiplos mais elevados, ela tem uma qualidade diferenciada, tanto que a Raia é um case global, né? Se um cara lá na Europa quer abrir uma rede de farmácia, ele vai estudar o sucesso da Raia, tá? Então a Raia, a gente coloca ela, vamos dizer assim, numa outra prateleira, tá? Por melhor que sejam, por exemplo, a qualidade aí de Panvel, de Pague Menos, principalmente, tá? Então essas aqui são as menores, vamos dizer assim, né? Nós temos aqui a D1000, né, pessoal, que tem múltiplos baixos, tanto o PL, especialmente o PVP dela, ela opera bem abaixo do valor patrimonial, ela tem bandeiras aí como Drogas Mil, Farmalife, Tamoio, e ela é controlada pelo grupo Profarma, né? A gente tem um pouco de restrição em relação a D1000, principalmente em função disso, né? A Profarma é uma grande distribuidora de medicamentos no Brasil, uma das maiores, mas é uma empresa que tem muita dificuldade em entregar resultados e, além disso, ela sendo uma distribuidora, controla uma empresa de varejo farmacêutico, né? Pode gerar algum conflito de interesse nisso. É meio estranho, né? A distribuidora tem como principal cliente a rede de farmácia dela, né? Como é que fica a negociação disso? Uma coisa é se a D1000 tivesse capital fechado, né? Outra coisa é a D1000 não tendo capital fechado, né? Qual o interesse que vai prevalecer? O interesse da D1000, o interesse da Profarma, né? Não vai ter conflito de interesse, a gente não sabe, né? Então isso praticamente inviabiliza aí de ter algum tipo de recomendação em D1000. Temos aqui a Panvel, né, pessoal, que é muito forte na região sul, vai continuar crescendo na região sul, pode abrir uma que outra loja em São Paulo, algum outro estado, mas o foco é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. É uma empresa que tem uma ótima gestão, tem um e-commerce muito bom, a governança está bem interessante, a logística é muito boa, né? A qualidade do serviço é muito bom da Panvel e é, por exemplo, pioneira aí nessa questão de produtos de marca própria. Eles têm um laboratório deles, o Lifar, né? E posteriormente outras redes aí também passaram a ter, mas a Panvel, desculpe aqui, é a pioneira nesse sentido. E nós temos a Pague Menos aqui, que também está com bons múltiplos, ela tem um PL um pouco mais alto porque ela sofreu um pouco mais, a gente inclusive vai falar sobre a aquisição que ela fez da Extra Farma, mas também está operando abaixo do valor patrimonial. É interessante a gente falar do setor, né, pessoal? O setor é um setor complicado, né, porque ele tem baixas margens, então as empresas, para ganhar dinheiro, as farmácias têm que girar bastante. Então uma empresa para durar tem que ser boa. Empresa que não é boa, né, que não consegue ter uma abrangência, né, não consegue ganhar escala, não dura nesse segmento aqui. Vale comentar também que a Pague Menos fez um turnaround ali em 2016, 2019, fez uma reestruturação grande, depois ela veio para a Bolsa. Esse setor é um setor que deve se consolidar. Hoje, se pegar os 5 maiores players de farmácia no Brasil, eles têm 32% do mercado, e nos Estados Unidos é 81%, no Chile 72%. Então, naturalmente, a gente vai ter uma consolidação do setor. É um setor
que ele também é sustentado pelo envelhecimento da população e tem um povo que gosta de tomar remédio, é o povo brasileiro, né? É um setor bastante resiliente, mesmo que seja complicado, é um setor bastante resiliente, as pessoas têm necessidade de ir na farmácia, né? E normalmente, principalmente a classe média, gasta bastante nesse segmento, tá? Então, é um setor que tem essa possibilidade boa de crescimento, vai continuar crescendo em quantidade de redes físicas, né? A loja física precisa. Lembrando que, normalmente, a loja que é mais antiga, ela vende menos do que a nova, e por isso a gente vê sempre essa abertura, né? Às vezes o pessoal diz que é exagerada, mas abertura aí de novas lojas. Tem a questão do e-commerce, que vai crescer também, e cada vez mais essas grandes redes vão crescer para o interior, né? Ter esse movimento aí de interiorização, tá? Então, a Pague Menos, ela foi fundada lá em 1981, depois da compra da Extra Farma, ela virou a segunda maior em termos de loja no Brasil, e a compra da Extra Farma eles fizeram do grupo Ultra, tá? E foi uma compra muito interessante. Na época até a gente comentou que eles pagaram um valor muito baixo por loja, né? Que estava muito parecido com se eles fossem montar todas as lojas, né? E nós tivemos uma explosão da inflação. Imagina, né, como foi um bom negócio para eles ter feito essa aquisição, porque nesse sentido foi muito mais barato já comprar pronto do que ter que fazer, porque muita gente questionou, mas não vale a pena, cresce organicamente, né, deixa as lojas novas, mas acabou dando essa, entre aspas, sorte, né, da empresa ter feito a aquisição aí no momento certeiro. E com isso, né, eles conseguiram atalhar, né, com a aquisição da Extra Farma e passaram de vez ali a dominar, né, ter esse movimento de consolidação na região norte e nordeste. Antes eles tinham em torno ali de 18% do market share no Nordeste, por exemplo, e depois da aquisição já pulou para quase 20%. Na região Norte saiu de 9% para 16%, né? E no Brasil inteiro saiu de 5,2% para 6,1%. Então a empresa conseguiu ganhar market share com essa aquisição. Além desses produtos já tradicionais, que a maior parte das farmácias vendem, eles têm aqui a Clinic Pharma, que é bastante interessante, que é onde lá o cliente ele recebe um atendimento individualizado, tem aquela questão de avaliação corporal, vacina, teste de pressão e assim por diante. E hoje a Clinic Pharma é a maior do país nesse tipo de serviço, e isso vai crescer cada vez mais, né? Então é uma empresa que tem várias vias de crescimento, tem a questão do crescimento orgânico, né? A reciclagem do portfólio de lojas, principalmente após a aquisição da Extra Farma, tem bastante valor para tirar aí desses ativos que foram comprados da Extra Farma. Tem também uma capacidade de aumentar a venda por loja, não só com novos serviços, mas principalmente pelo aumento de eficiência. E como recentemente eles passaram por essa reestruturação, eles têm uma possibilidade grande, né, de aumentar a eficiência em toda a rede, tá? Fortalecer o canal digital, né, que isso aqui é incomum entre todas as principais redes. Tem a questão de fortalecimento de marcas próprias e medicamentos especiais, que no caso aqui da Pague Menos é uma das que mais se destaca com esses produtos de marca própria. Hoje tem mais de 1.300 produtos, né? Desde tem a Amorável, Dalf, Power Vita e Pague Menos, né? A gente percebe cada vez um crescimento maior desses produtos, que tem uma margem maior também. Hoje tem um pouco mais aí de 6% das receitas já vem desses produtos de marca própria, e tem muita coisa para crescer aqui também na parte de convênios e parcerias, né? Quando a gente pega, por exemplo, aqueles planos de benefícios de medicamento, né? Hoje já tem mais de 800 empresas cadastradas, e como a expectativa é cada vez mais eles crescerem pelo Brasil, a abrangência geográfica aqui dessa parte de convênios e parcerias vai acabar crescendo também, né? Então é uma rede de farmácia que tem um potencial bem interessante de crescimento, né? Porque a gente tem a Raia que vai crescer, a Panvel já não vai crescer tanto, porque ela vai crescer mais na região sul. Então ela seria, vamos colocar ela abaixo da Raia, aquela rede de farmácia que teria mais capacidade de também capitanear esse movimento de consolidação, até porque a Raia não vai dominar o mercado
sozinha, né? Vão ter mais empresas que dominam e tem uma grande chance de uma dessas empresas aqui ser a Pague Menos. Em termos de resultados, né, pessoal, os resultados foram bons, mesmo considerando inflação, juros, mesmo considerando essa aquisição da Extra Farma que eu comentei. A receita bruta aqui, né, o total de vendas, pulou 16,5% dos 9 primeiros meses do ano passado para esse ano, e o lucro líquido ajustado aqui caiu 41%, mas como eu falei, a gente tem essa questão de aquisições, tem muita coisa de integração, isso tudo custa dinheiro por causa da Extra Farma, ainda assim deu lucro, né, tá ok, né, ainda mais depois dessa aquisição da Extra Farma, tá? Então resultados ok aqui de Pague Menos, tá? Recentemente, a Pague Menos anunciou que vão abrir pelo menos 60 lojas em 2023 e pelo menos 120 lojas em 2024. Esse número é um pouquinho abaixo do número anterior que eles tinham divulgado, mas o que a gente percebe aqui, pessoal? Que eles estão conseguindo extrair tanta coisa da Extra Farma que à medida que eles melhorarem a eficiência, como eu comentei antes, o próprio guidance, a própria projeção de crescimento da empresa, pelo menos de 15% a 20% dela pode vir da própria Extra Farma. Então não faz sentido sair abrir um monte de lojas, né, já que eles podem trabalhar melhor essa questão. E essa aquisição, tá, pessoal, assim, não só para a gente, mas para a empresa também, né, acabou surpreendendo aí de maneira positiva. Como eles tomaram gosto também dessa aquisição, é possível que eles façam novas aquisições, porque a gente tem várias redes de farmácias problemáticas e como eles já passaram por isso e estão vendo isso com a Extra Farma, é possível que eles também façam mais aquisições. Aí vai depender do tamanho da aquisição, mas se for de uma aquisição parelha com essa da Extra Farma, é possível, inclusive, que eles tenham que fazer mais uma emissão de ações. Não é o que a empresa pretende fazer agora, mas a gente não pode descartar essa possibilidade. Apesar disso, como eu falei, né, uma empresa barata, uma ação barata, uma boa empresa, e o preço da ação também deu uma despencadinha boa esse ano, né? A gente está com uma baixa aí de 56%, tá? Eu sei que o pessoal da análise técnica, né, que é mais focado em curto prazo, médio prazo, tá de olho aqui na Pague Menos, até porque ela está nas mínimas históricas, recém ela fez um fundinho aqui na casa dos 13,66, e claro que toda essa baixa das ações também deixou o múltiplo da empresa mais interessante. Então o que nós temos? Nós temos uma empresa que é muito melhor do que aquela empresa aí de 3 anos, só que o preço da ação está muito abaixo do que ela colocou aqui no IPO em 2020. E, claro, a gente sabe que o IPO normalmente tem um pouco de exagero, né? As empresas vêm, entre aspas, um pouco caras e tendem a cair nos primeiros meses, né? Por outro lado, esse efeito já passou, tá? E a gente entende que não se justifica o preço da Pague Menos estar tão barato quanto está nesse momento, tá? Eu lembro também, né, pessoal, que nós temos aqui uma série de produtos de recomendações, como eu falei para vocês, eu vou deixar a parte das assinaturas, vocês podem acessar ali para entender cada uma delas, e também a parte de resultados, onde tem todas as nossas estratégias, as de longo prazo, desde carteiras de dividendos, micro small caps, renda fixa e assim por diante. Só clicar lá, tá, pessoal? Clicam lá em micro small caps, vai ter a carteira, um vídeo explicativo, os resultados. Vocês vão ver, como eu falei, que os nossos resultados são os melhores do mercado, podem comparar que vocês vão conseguir comprovar. E tem as estratégias de médio e curto prazo, que basicamente com 10 minutos por dia, né, vocês conseguem acompanhar o swing trade, long short, o rastreador e assim por diante, né? Todas elas aqui na descrição também. Eu lembro que nós temos desde o Começando do Zero, que é para aquele investidor que ainda não investe, quer dar os seus primeiros passos, Help Invest, onde o investidor passa para a gente os seus investimentos, a gente faz uma avaliação individualizada deles, as mentorias, o atendimento sempre personalizado, e aqui o nosso tripé, né, pessoal? Resultados comprovados, transparência e tudo 100% feito de maneira independente. Dúvidas? Aqui na descrição do vídeo o e-mail contato@capitalismo.com.br, e quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. Deixa um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!